A situação do corpo que ingressa aqui na Coordenadoria de Medicina Legal da Perforce, que como desconhecido, então pessoas que não procuram de fato essa liberação, não é infrequente. A gente tem aqui em torno, uma média mensal, em torno de 15 pessoas que ingressam aqui como desconhecidas ou então que não são reclamadas por ninguém. Então nessa situação a gente tem que ter alguns cuidados do ponto de vista pericial. O primeiro cuidado que se tem de imediato é a identificação dessa pessoa, e realmente dizer quem de fato ela é. Às vezes a pessoa chega dizendo que ela se chama tal, mas na verdade ela é um apelido, era uma pessoa que era conhecida por um certo nome, e na verdade não era o nome real dela. Então o que é que nós procuramos fazer? Fazer a prova técnica, ou seja, periciar e dizer que de fato aquela pessoa é aquela pessoa. A nossa rotina aqui, todos os corpos que chegam aqui, a gente faz a coleta de impressão digital, que chamamos de papiloscópio. Então se coleta de impressão digital, se faz a busca no nosso banco de dados, ou então se a pessoa, o responsável trouxer um documento, a gente tem que confrontar a impressão digital do documento com o que tem junto àquela pessoa que foi coletada a impressão digital. Fazendo isso, a pessoa está identificada, e tem segurança que de fato é aquela pessoa. Isso é um cuidado porque muitas vezes existem pessoas também que se fazem passar por outros, por uma questão até criminal. São estelionatários que querem ter identidades falsas, né? Então não é infrequente, por isso que a gente tem que ter esse cuidado em relação à liberação dos corpos, para identificar de fato quem é aquela pessoa. No caso aqui, como a gente está conversando, foi curioso, né? Ela é conhecida por um certo nome, na verdade o nome real dela era outro, parece que, se não me engano, era Emília, se não me engano era isso, mas na verdade o nome real não era esse. Então a gente tem que identificar de fato quem é esta pessoa. E é importante que também que se diferencie identificação de reconhecimento. Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Às vezes vai olhar o corpo lá do familiar, do conhecido, enfim, e diz, realmente é o meu pai, é a minha mãe. A gente sabe que aquele momento muitas vezes é um momento de luta, a pessoa está abalada emocionalmente, isso pode interferir com a própria reconhecer daquela pessoa. Nós tivemos também situações há bastante tempo, eu lembro logo que eu ingressei aqui, faz bastante tempo isso, e pessoas que disseram que era o corpo daquela família e não era, na verdade. Inclusive chegaram a levar o corpo, revelaram e sepultaram e não era o corpo. Entendeu? Então, na verdade, a gente quer evitar esse tipo de transtorno e constrangimento. Nossa obrigação, de fato, é fazer a identificação e não o reconhecimento. E identificação envolve prova técnica. Como eu falei, a maior parte das vezes com papiloscopia, impressão digital, mas eventualmente o corpo pode chegar no estado tal que não é possível nem coletar a impressão digital. Às vezes são mortes muito avançadas, que é chamado corpo putrefeito, a pessoa já está com bastante tempo de decomposição do corpo, né? Ou então ossadas, né? Carbonizadas, pessoas que foram queimadas. Então, situações como essa podem impedir a verificação da impressão digital. Então, a gente já vai utilizar outras técnicas, como por exemplo a odontologia legal, que é o exame da arcada dentária. Nenhuma pessoa tem uma arcada dentária igual a outra, então a gente tem como confrontar essas informações com o meio da arcada dentária. Outro técnico também possível é o DNA. A gente tem como confrontar o DNA das pessoas que têm um parente, né, que tem logicamente o DNA similar, e posso fazer a identificação também desse vínculo da família por meio do DNA. Enfim, é uma prova técnica. E uma vez esgotado toda essa situação de prova técnica, né, e a pessoa realmente demonstrar documentalmente que é meu pai, é meu filho, é meu tio, enfim, algum parente, a gente pode recorrer para a via judicial. Que a pessoa muitas vezes não é assistido por um advogado, muito frequente isso acontece também, procura a defensoria pública, né? Então, por meio de lá, pode se ingressar por meio da solicitação para que seja liberada, a pessoa assumindo toda a responsabilidade para aquele corpo. E também outra questão também importante saber, ao receber esse corpo, já nascem duas obrigações para essa pessoa que recebeu. Um é, ela recebeu uma declaração de óbito, ela vai ter que ir ao cartório registrar essa declaração de óbito para ser emitida a certidão de óbito. É um documento. Só a partir daí que a pessoa de fato, digamos assim, morreu legalmente. E uma coisa é você morrer de fato, outra coisa é você morrer legalmente, né? Então tem que ser registrado no cartório isso. Então a pessoa ao receber esse documento, nós assinamos aqui a declaração de óbito, ela vai ao cartório para ser emitida a certidão de óbito, que é outro documento. Uma coisa é a declaração, outra coisa é a certidão. E a segunda questão é o cemitério, né? O próprio sepultamento dessa pessoa. Saber como esse corpo vai chegar lá, o responsável que vai chegar junto ao cemitério, vai fazer todo o trâmite dentro do cemitério. Então a pessoa não é meramente receber, né? Ela tem que receber e tem as obrigações que vão a partir daí. Muito comum a situação de morador de rua, de fato, né? Não é infrequente isso acontecer, mas por empresa nós temos ainda uma situação que, enfim, por várias razões, são pessoas que a gente diz que morreu antes de nascer. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo que para nascer juridicamente tem que ter o seu registro civil, tem que ter no cartório, tem que estar registrado civilmente. E tem pessoas que, por incrível que pareça, com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos, nunca tiveram registro civil. Quer dizer, legalmente essa pessoa nunca nem existiu, na verdade, né? Então, o que tem que ser feito? Essa pessoa ela tem que ter o registro civil previamente para depois ser emitida a declaração de óbito, que não é incomum de fazer isso, né? Então, são pessoas que muitas vezes, por questões sociais mesmo, desassistidos, né, socialmente, nunca tiveram a orientação de ter que fazer esse registro, né? Talvez nunca tiveram acesso, pessoas do interior do estado também, a região metropolitana também acontece, mas são pessoas que de fato não têm esse perfil. Aqui nós temos a sede, mas nós temos 6 núcleos no interior. A sede aqui em Fortaleza, além de Fortaleza, também tem a região metropolitana, os municípios da região metropolitana, né?
E nós temos também 6 núcleos do interior. Cada núcleo desse também vai atender os municípios circunvizinhos, com o mesmo procedimento, né, em relação aqui da liberação dos corpos. E foi assistido pela Defensoria Pública, né? Então, por meio dessa Defensoria Pública foi feita essa solicitação e a liberação para poder ser responsabilizado para todo o procedimento, né, de liberação do corpo e sepultamento. E previamente é bom também que se diga isso, né? A gente foi feita a identificação, ela foi identificada de fato essa pessoa, né? Até então ninguém tinha certeza se realmente era ou não essa pessoa, mas agora sim, está identificada.